Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo e estarei junto com vocês nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre proposta de valor. O que é proposta de valor e quais são as suas consequências? Vamos descobrir juntos? Então pessoal, o que é proposta de valor? Você já parou para pensar o que seria uma proposta de valor? O que vem na sua mente quando você ouve falar em proposta de valor? Eu acredito que no primeiro momento, talvez você pense em valor financeiro, você pense em dinheiro, valor monetário, né? Mas a ideia não é essa, tá? A gente tem aqui como proposta de valor algo que vai ser realmente o diferencial do seu produto, algo que vai ser um diferencial do seu serviço. Então, quando você tem algo que vai atrair o seu cliente vai valorizar, é muito importante que você realmente apresente isso para o seu cliente. Isso vai atrair o seu cliente. Então, muitas vezes você atrai o cliente e ele está disposto até pagar mais pelo seu produto é mais caro que o da concorrência, tem o produto, né, sendo ofertado, esse produto está no mercado ali na concorrência, mas ele não quer comprar o do vizinho, ele quer comprar o seu. Por que ele quer comprar o seu? Porque ele acreditou no valor que você oferece, não é valor financeiro, é o que você oferece de diferencial, aquilo que ele não vai abrir mão e por isso ele vai se fidelizar, ele vai querer a sua marca, ele vai querer o seu produto, ele vai querer o seu serviço. Vamos ver um exemplo? Então a gente tem aqui um exemplo aqui do Uber, né? Quando você pensa na empresa Uber, né, ela tem como proposta de valor oferecer às pessoas a possibilidade de se deslocar com conforto, segurança, cortesia, proporcionando aí facilidade do serviço, facilidade de pagamento. Então, a proposta de valor da Uber é essa, né? Facilitar a vida ali no transporte, também dar comodidade, dar ali tranquilidade, dar satisfação. É lógico que isso pode mudar com o passar do tempo. Talvez quem pegou antes, lá no início, o Uber, sentia que era um serviço mais diferenciado, um serviço com algumas coisas que o motorista às vezes oferecia mais, ele oferecia para você uma água, ele oferecia de repente até alguma coisa ali, né, alguns doces tinha disponível ali no carro, eles eram, né, sempre ali a prática da gentileza com o cliente, né? Mas é lógico que isso pode mudar com o passar do tempo se a empresa não perseguir a sua proposta de valor. E também ela pode mudar a sua proposta de valor, às vezes, por causa da concorrência também. Se ela está perdendo cliente para a concorrência e os clientes não estão valorizando aquela proposta de valor que ela está apresentando, daqueles serviços que seria o seu diferencial, ela pode mudar e se adaptar de acordo com o mercado. Então a gente tem aqui como exemplo de proposta de valor da empresa Uber, né? Então isso seria a proposta de valor e não o valor que você está pagando, tá pessoal? É isso que é importante que vocês entendam, é o diferencial da empresa. A Bia, ela também teve desde o início uma proposta de valor muito boa, né? Ela trabalha com a proposta de valor de manter aí bolos de qualidade, bolos saborosos que combinam com momentos de descanso, momentos de lazer, momentos especiais na sua vida, né? Então a proposta de valor da Bia era sempre tornar os seus momentos mais felizes com aqueles bolos de muita qualidade. Então essa era a proposta de valor dela. Vocês perceberam? Não é uma proposta de valor relacionada com os preços que ela estava praticando, que ela estava cobrando. É a proposta do valor no sentido de que ela tem esse diferencial. Ela vai conquistar o mercado ou conquistou já o mercado porque quem experimentou o bolo dela fidelizou, né? Porque gostou muito da qualidade e também já criou aquela sensação de bem-estar. Toda vez que eu estou no momento mais descontraído, eu estou comendo, né, um bolo bem saboroso, um lanche muito bom. Então essa é a proposta de valor da Bia Bolos. E a Bia, ela continua perseguindo essa proposta de valor. Tem empresas que perdem um pouco essa proposta de valor. Tem empresa que às vezes começa com mais qualidade, começa proporcionando bem-estar, alguma coisa muito bacana para os seus clientes, mas depois ela perde com o passar do tempo. Não é o caso da Bia. A Bia, ela quer manter a mesma qualidade, então ela tem um controle de qualidade bem rígido. Então a Bia, ela fez o seguinte: ela busca sempre, né, verificar como que saíram, né, os seus bolos, a produção desses bolos, e ela também faz um estudo aí para ver qual que seria a probabilidade de um bolo dela estar com algum problema e algum cliente, né, final ali consumir e comprar aquele bolo que infelizmente teve algum problema na produção. Então a Bia, ela busca esse
controle que é muito importante para quem tem uma proposta de valor e quer manter aquela proposta de valor. Então a Bia ela fez o seguinte, para fazer um controle aí, né, da sua produção, ela tem aqui essa informação, né? Na produção de 1.000 bolos, 3 saíram com problema. Só que imagina, 3 saíram com problema, mas ela não controlou a sua saída, ele já foi, né? Ele vai para o cliente. Ela não conseguiu reter em tempo esses 3 bolos que tiveram problema. Qual que seria a probabilidade de um cliente comprar esse bolo que saiu com essa falha, né, na sua produção? Pode ser que infelizmente esses 3 desses 1.000 que havia produzido não vai estar tão saboroso, ou seu formato pode estar comprometido, alguma coisa que já não vai gerar tanta satisfação no cliente. Então ela controla isso muito bem e quando isso acontece ela quer saber a probabilidade, né? Então qual que seria a chance de um cliente agora comprar, né, um bolo da Bia e ficar insatisfeito, infelizmente, porque ele pegou justamente aquele que seria um dos 3 que tiveram problema na produção. Então vamos ver qual que seria a probabilidade. Então voltando à nossa fórmula da probabilidade que nós vimos na aula anterior, que é a fórmula básica da probabilidade, que é número de elementos do evento é o NE, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que é o NS. Eu já apresentei essa fórmula para vocês na aula anterior. E ali, basicamente, na fórmula básica da probabilidade, a divisão de 2 conjuntos. O conjunto, né, é menor, que é aquele que você quer saber a chance de ocorrência dele, né? Ele fica no numerador, fica em cima na fórmula. E o conjunto mais amplo, que é o total de dados, né, que você tem, no caso aí 1.000 bolos, ele fica ali no NS, que é o espaço amostral. E aí a gente faz o processo de divisão. Então, fazendo aqui a divisão, ó, 3 por 1.000, a gente chega em 0,003. Aqui já seria uma resposta de probabilidade, tá? A gente poderia falar que a chance de um cliente da Bia, né, comprar um bolo e ele justamente ter comprado aquele que infelizmente saiu com problema, seria 0,003. Mas se eu quero transformar essa probabilidade que está na forma decimal para a forma de porcentagem, eu posso fazer a multiplicação por 100. Qualquer resultado, tá, de probabilidade, eu posso parar no decimal, existe essa opção, tá, tranquilo, é uma resposta, mas se eu quero trabalhar em porcentagem, porque também é muito comum, né, a gente pensar no dia a dia em termos de porcentagem, a gente multiplica ali 0,003 por 100 e a gente chega ali no 0,3%. É uma porcentagem baixa, né, que vai, infelizmente, lá na loja ou em algum serviço que ela ofereceu, que seus bolos já estão espalhados de diferentes formas, né, ela, infelizmente, 0,03% vai consumir esse produto aí com defeito. Com algum problema de fabricação, pode ser o formato que não saiu ideal, né? Ou então pode ser que não saiu com sabor, né, na composição adequada ali, mas a Bia está controlando e isso é muito bom, porque tem empresa que não controla. E a empresa que não controla, ela não está preocupada com isso, né? Saiu com defeito, comprou, ela acha que é vantagem, né? Porque saiu o produto, não ficou ali, né? Mas não é vantagem, porque o cliente insatisfeito, ele não vai voltar a comprar, a gente vai falar mais sobre isso futuramente, mas é muito importante aqui, então, fazer esse controle de qualidade de toda a produção. Pode parecer algo que seja relativamente pequeno, né? Assim, mas só 3 bolos de 1.000, né? Não vai impactar tanto. Mas se ela conseguir perseguir essa meta até zerar e não ter mais nenhum problema com a sua produção, ela vai garantir, né, que os seus clientes vão estar sempre satisfeitos. Solta a vinheta de podcast. Então, pessoal, nesse podcast é bem interessante, vocês vão ver, né, a questão da proposta de valor e a matemática. Existem muitos elementos importantes para se pensar nesse tema, é um tema essencial aí para quem quer empreender com sucesso, e a matemática ela pode ajudar de diversas formas para que a gente alcance aí que a proposta de valor da empresa continue com o passar do tempo, como a gente está vendo aqui na nossa aula, a gente está vendo na nossa aula com a Bia Bolos. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Aqui você sempre aprende bastante em bem pouco tempo e eu trago de volta a sessão podcast para vocês com mais um tema. Hoje vamos falar sobre proposta de valor e a matemática. Você já parou para pensar o que é proposta de valor? Quando alguém pensa em proposta de valor, quando está falando em empreendedorismo, está falando da abertura, né, de um novo negócio, às vezes pensa em valores financeiros, né?
Mas aqui, quando eu falo de proposta de valor, eu estou falando de uma maneira mais ampla, né? Então, eu estou falando aqui sobre o que você tem a oferecer que vai fazer o diferencial da sua empresa, né? Por exemplo, se a gente pensa, né, numa empresa de transporte particular que vai oferecer um serviço para um transporte privado, né? Como a gente tem, por exemplo, a empresa Uber. Qual que seria a proposta de valor? Né? A Uber oferece às pessoas a possibilidade de se colocar com conforto, segurança, cortesia e facilidade na solicitação do serviço e pagamento. Então, essa é a proposta de valor, a facilidade, a segurança, o bom atendimento no transporte privado, de uma maneira muito prática. Não só a Uber, como outras da concorrência têm essa mesma proposta de valor. Então, proposta de valor é quando você tem algo a oferecer que vai fazer a diferença para que o seu serviço ou o seu produto seja escolhido. E como que a matemática ela pode ajudar nessa busca, né, de oferecer a proposta de valor da maneira adequada? Então, sempre mantendo um contato com o cliente para ver, né, a sua satisfação, que nós vamos falar mais sobre isso no próximo podcast, mas também fazendo pesquisas de qualidade, né, o controle da qualidade do serviço e do produto, a matemática ela é essencial, né, para fazer aí a análise e o controle desses dados, a manipulação desses dados no sentido de fazer uma análise crítica para ver o que pode ser melhorado e se a proposta de valor original que foi oferecida pelo negócio ela está sendo mantida ou se ela está se desviando, ela está perdendo a sua proposta de valor, que seria o seu diferencial. Então, a matemática ela também pode ajudar nesse sentido para a manutenção da proposta do valor original, lembrando que não estamos falando de valor financeiros, estamos falando, na verdade, do valor no sentido de valor agregado, algo que a empresa está oferecendo que vai atrair a atenção do cliente para o produto ou serviço. E a matemática, com seus controles de qualidade, os dados estatísticos sobre serviços, pesquisas, que vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse relacionamento com o cliente no próximo podcast. Um forte abraço a todos e até a próxima. Então, pessoal, chegamos no nosso momento especial da aula, né, que eu sempre dou aquela lembradinha para vocês. É muito importante acessar os vídeos que estão no Saiba Mais, tá? Vocês vão encontrar os vídeos que são relativamente curtos, porque a ideia é que vocês aprendam aí com facilidade, com tranquilidade, para que vocês não tenham vídeos que sejam muito longos e às vezes vocês podem, né, ter um percurso que vai, né, não ser tão prático, não vai ser tão acessível, então vocês vão conseguir acompanhar, pega o lápis, pega o papel, tenta acompanhar esses vídeos, os exemplos, vai anotando, ou então se você quiser anotar, lógico, no seu computador, ou no seu dispositivo eletrônico, ou anotar também no lápis e papel, como você preferir, mas é importante você assistir com atenção especial esses vídeos que vocês vão aprender bastante. E agora eu trago para vocês a nossa frase, pessoal, para a nossa reflexão final. Hoje falamos muito da proposta de valor, né? Vocês entenderam que proposta de valor não tem a ver, né, com valores, aí não estou falando de dinheiro, né? É valor em outro sentido e essa frase final vai esclarecer bastante isso para vocês. Vejam aqui, a proposta de valor não se trata de valor financeiro, não quanto se paga por um produto, não é o quanto se paga por um produto ou serviço. Proposta de valor é o diferencial do seu produto. É o que faz que alguém deseje comprá-lo e não o da concorrência. Então, isso é proposta de valor. Então, ótimos estudos a todos e até a próxima.